Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da Igreja Batista em Pinheiros e os irmãos que também nos acompanham, assistem nossos cultos, nossos amigos, nossos parentes. Hoje, de forma especial, este culto, nós estamos registrando o retorno dos nossos cultos presenciais. Então, os irmãos que estão vendo de casa, nós já estamos tendo o culto presencial na nossa igreja, que está começando hoje, está voltando, estamos retornando hoje. Mas vocês me ouvindo agora falar aí, não é ao vivo, não é o mesmo culto que está acontecendo lá na igreja neste momento. É uma gravação, este culto nós estamos gravando, mas nós já estamos retornando os nossos cultos presenciais e no dia de hoje, lá na igreja já está acontecendo dessa forma. Os irmãos que ficaram em casa, os irmãos que não puderam ir ainda ou que vão esperar um pouco mais a segunda dose da vacina ou que vão esperar um pouquinho mais para ver como que vai andando o andamento dessa suposta terceira onda, esperamos que não tenha mesmo, mas enfim, não se apressem, fiquem à vontade. Nós esperamos que cada um dos irmãos, quando retornar, retornem com segurança e retornem de bom grado. É isso que nós esperamos dos irmãos. Não queremos que ninguém fique apressado. Não há necessidade. Não há essa necessidade. Mas o fato é que nós estamos retornando os nossos cultos hoje. A partir de hoje, do domingo que vocês estão ouvindo aí, nós já temos os cultos presenciais. Você querendo, aos domingos, pode ir à igreja, nós estamos com um bom protocolo, vamos ter um distanciamento muito bom e também sanitização. A todo tempo a igreja vai ser sanitizada. Temos os álcool em gel pelos cantos da igreja, vai ser colocado tudo, então tudo vai ser feito segundo o protocolo e também a galeria aberta, para que com a galeria nós possamos ter, se ocorrer de vir mais gente do que o esperado, nós espalhamos com a galeria também. E cremos que pela experiência que tivemos em setembro, outubro do ano passado, nós cremos que não vai ter superlotação de pessoas. Nós acreditamos que não vai ter de alguma forma, alguma problemática no número de pessoas. Nossa igreja é madura, é uma igreja, se contudo tiver a necessidade, a gente faz 2 cultos. Nós fazemos um às 9 e outro às 11, não haveria problema nenhum de fazer dessa forma. De qualquer modo, eu quero ler o Salmo 8 com os irmãos, e no Salmo 8, nós falamos lá de crianças. É falado ali no Salmo 8 sobre as crianças. E eu já estava com muita saudade de apresentar um bebê. Quantos bebês nós tivemos que foram nascidos na pandemia, na época de pandemia? Ou beirando ali, logo no início, que nós estávamos já preparando para fazer uma apresentação toda, como foi o caso da Olívia, também da filhinha da Elisângela e do Ed, enfim, nós, de uma certa forma, estávamos tão ansiosos para apresentar toda aquela leva de bebês e, infelizmente, não pudemos. Eles já estão aí grandes, já estão quase se formando nas faculdades e nós não conseguimos apresentar nenhum deles ainda. Mas o fato é que nós vamos começar agora e já vamos iniciar no culto de hoje. Nós temos uma apresentação de um bebê e vamos fazer um culto especial devido a isso. Devido a esta apresentação, nós vamos fazer a apresentação logo mais do Dudu, o Eduardo, e dessa forma eu gostaria de ler o Salmo 8, porque ele tem a ver. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra
é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, e da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, eu me pergunto: quem é o homem para que te preocupes com ele? E quem é o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhes puseste. Dessa forma, nós vemos a criação de Deus sendo colocada neste salmo. Olha que a criação de Deus mostra a grandeza de Deus, e ainda assim mostra como Ele, com muito poder, se demonstra na vida de um bebê. A vida de um bebê mostra o poder, porque como que pode de uma pessoa se formar outra, e se formar outra, e sair de dentro de uma pessoa, uma outra alma se fazer? Então, este salmo, que era uma música cantada na antiguidade, este salmo fala sobre como Deus mostra o poder dele no ventre de uma mulher. Como é uma das coisas mais significantes deste mundo, e como é um dos mistérios mais completos que nós jamais conseguiremos desvendar, e que a ciência, por mais que ela dê resposta, menos ela vai conseguir responder, como que há um mistério na vida, e como Deus se revela ali. Dessa forma, eu quero orar e pedir a Deus que nos proteja nesse retorno da nossa igreja, nos proteja, para que, como foi até agora, nenhuma alma seja levada da nossa igreja por esse vírus miserável que está aí fora. Sabemos que é possível acontecer, mas nós estamos orando nesta direção. Deus, proteja a nossa família Batista de Pinheiros, nos proteja as igrejas espalhadas ao redor de toda a terra, mas de forma especial, nós oramos por esta nossa pequena família. Vamos orar. Abaixa a tua cabeça aí e acompanhe comigo aí de casa nesta oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um momento cultico que nós estamos tendo. Obrigado, Pai, nós te agradecemos pelos familiares que vieram hoje aqui apresentar um bebê ao Senhor, como quem está dizendo: Senhor Deus, cuida desta criança, cuida deste bebê. Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor cuide de todos os irmãos da nossa família Batista em Pinheiros, que o Senhor nos proteja, que o Senhor não nos deixe ser levados por este vírus que nós temos visto devastando as nações, mostrando como somos pequenos, como somos minutos, e como de uma hora para outra a vida pode ser levada. Mas o Senhor, o dono da vida, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso curador, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos proteja. Não nos deixe ser assolados psicologicamente pelo medo de ser levado por um vírus. Que o Senhor possa nos dar, além da proteção, uma sanidade mental, da forma que nós não fiquemos doentes em nossas mentes, em nosso espírito. E que o Senhor nos dê, nesta jornada, a capacidade de nos precavermos
contra este vírus, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, porque nós acreditamos na ciência, nós acreditamos nos médicos, nós acreditamos nas vacinas, mas nós acreditamos muito mais e de forma milhares de vezes maior na mão potente, poderosa, provedora do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos proteja. Amém. Vamos louvar, meus irmãos. Vamos adorar ao nosso Deus. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra
toda a terra, todo o céu, nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Quando nós falamos sobre a ideia de Deus, do poder de Deus na vida, nós queremos dizer que Ele tem poder sobre a vida, e depois da cruz, Ele mostrou que tem poder sobre a morte também. Isso é teológico, é importante entender isso. Jesus, Ele se demonstra como poder da vida, como tendo poder sobre a vida, lá na criação. Mas veio a morte, quando Satanás, por intermédio de Satanás, veio a morte ao homem, ao mundo. Não era esse o projeto de Deus, mas havia que se vencer a morte. E aí então era preciso fazer uma coisa extraordinária, vir morrer e reviver de novo e falar para a morte, na cara dela: você não tem poder sobre, sobre mim. E foi isso que Jesus fez. Nós então vamos celebrar a vida. Eu vou chamar aqui o Renato e a Camila, trazendo o Dudu, e nós vamos apresentá-lo à igreja. E dessa forma nós vamos, até a meditação que foi preparada, nós preparamos em vista desta apresentação de um bebê. Ele já está grande, ele já está grandinho, porque na época, no momento da apresentação, do nascimento, nós estávamos em plena epidemia e não pudemos apresentá-lo. Venham então até aqui, Camila e Renato, e nós vamos dessa forma apresentar o Dudu. Eu gostaria de dar uma pequena palavra. Que Deus abençoe tanto a Camila e o Renato. E tem uma novidade muito grande, né? A Camila está apresentando o Eduardo. E vocês, eu nunca falo que é só a mulher, mas sim os dois. Vocês estão grávidos de novo, não é? Já está vindo outro. Que Deus abençoe essa safra, que venham muitos outros e que Deus possa me dar o privilégio de apresentá-lo também. Como pastor, tem algumas coisas na nossa vida que ao longo do pastoreio acontece de forma inusitada. Eu estive visitando a primeira igreja que eu pastoreei, e lá eu revi uma pessoa que eu tinha feito o casamento dela, tinha feito a festa de 15 anos dela, depois fiz o casamento, e depois ela ficou grávida, eu apresentei o bebê, e eu voltei lá agora. A menina dela estava enorme, tocando violão, aquilo dá uma felicidade. Quem sabe, num futuro, eu vou ver o Eduardo tocando na igreja, louvando a Deus. Não sabemos quem vai ser o Eduardo. Mas o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês vieram a mim, né? A Camila me telefonou: pastor, eu gostaria de apresentar meu filho, eu escolhi você para apresentar o meu filho. Então o que você está fazendo com essa atitude, vocês estão fazendo, é dizendo a Deus que o filho é dele, que é dele a criança, e vocês estão incumbidos de levar ele a Jesus. Dessa forma, então eu quero dizer, eu quero entregar aqui, vou entregar para o papai, a Bíblia. É a minha primeira Bíblia
que está. E com esta minha primeira Bíblia, eu estou incumbindo você, Renato, na realidade, de que você tem uma tarefa a partir de agora. Nos momentos em que ele, pequenininho, for dormir, você vai contar. Você nota que são historinhas muito rápidas. Se você notar, são historinhas, olha, historinhas bem rápidas, que em segundos você conta para ele. Só que você está incumbido, conforme ele crescer, você vai trocar de Bíblia. Essa é a primeira Bíblia dele. E você, porque muitas vezes o marido joga para a esposa a responsabilidade espiritual da criança. Mas não é assim. Você também tem que ter, porque ela vai acompanhar, ela vai fazer parte da vida do Eduardo, muito mais do que você, porque a mãe fica mais tempo ao lado do filho. É normal isso, é natural. Mas você, o tempo que você puder, e que você, até o tempo que você fizer, que você criar, você promete diante de Deus que você vai cuidar da vida espiritual do Eduardo. Tudo bem? Eu não sei até que ponto vai o seu conhecimento bíblico. Não importa. Qualquer pai, ainda que não tenha tanto conhecimento bíblico, pode ter uma bibliazinha dessa e ir contando. E conforme o tempo, as letras vão aumentando. Até o dia que você vai chegar e dar uma Bíblia de capa preta para ele. Falar, agora filho, agora você já tem responsabilidades para ler a Bíblia por você. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos então chamar aqui a todos os familiares. Eu gostaria que viesse aqui. Nós temos avós, nós temos os avós dele, nós temos a Maria Alice e o Misael. Nós temos também os avós, como a avós paterna, a Suzana, e em memória o Luiz. Podem vir todos aqui. O Luiz, nós temos em memória, o vovô dele, paterno Luiz, não está mais conosco. Mas nós temos também alguns tios que fizeram questão de estar aqui junto para abençoar esse momento. E, olha, nós não apresentamos, nós não batizamos crianças. Nós não batizamos crianças como crença evangélica. Nós acreditamos que o batismo, segundo o que nós entendemos e compreendemos em toda a Bíblia, eu estou falando dessa forma porque eu já fui católico muito tempo. E aí, de repente, eu não conheço os familiares. E pode ser que tenha alguns de vocês católicos ou não, mas eu procuro explicar direitinho. Nós não batizamos criança porque no nosso conceito bíblico, o batismo, ele é algo que vem da própria pessoa quando ela tem uma manifestação. E aí então, por isso que nós apresentamos ele. E se amanhã ou depois, quando ele já tiver consciência do pecado, se ele falar, eu quero me batizar, e aí então nós batizamos ele. Quem sabe eu mesmo vou ter esse privilégio no futuro. Mas nós procuramos dessa forma. Portanto, a responsabilidade de vocês como pais é grande. Grande é a responsabilidade. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu vou impor as mãos na cabeça dele e gostaria que vocês nos acompanhassem neste momento. Eu não vou pegá-lo devido aos protocolos. Mas eu vou impor as mãos na cabeça dele, tá bom? Deus querido, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós como família aqui, eu como pastor, os familiares, os pais, eu peço, Pai, que o Senhor ouça o nosso pedido desta apresentação da vida do Eduardo. Os tios que nos acompanham, os avós, eu te peço, Pai, que o Senhor ouça a nossa oração em conjunto. E o que nós estamos dizendo, Deus, é que o Eduardo é do Senhor. E que os pais só têm a tarefa, a responsabilidade de cuidar e de direcioná-lo a Cristo. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja
cuidando da saúde dele. Que o Senhor faça com que ele, o Eduardo, seja um homem de Deus. Que o Senhor direcione, que o Senhor proteja este menino, esta criança, para que ele cresça com inteligência, saudável, não apenas saudável no corpo, mas saudável na mente e saudável no espírito. Por isso nós oramos pela vida do Eduardo, Pai. Nós te pedimos pela vida do Eduardo e que o Senhor possa cuidar, dar paciência aos pais, dar sabedoria aos pais, para que eles possam saber o momento de serem firmes com o Eduardo, para que eles possam saber o momento de se achegarem mais ao Eduardo e serem mais leves, serem mais maleáveis. Talvez em momentos que o Eduardo tenha dificuldades, talvez em momentos que o Eduardo não saiba para onde ir, esteja perdido em algum caminho, que o Senhor dê aos pais paciência de se achegarem a Ele, que o pai seja um amigo dele, além de ser o pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, eu e todos os familiares que oramos aqui, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de aqui dar a vocês. Eu vou colocar na mão de um dos avós. Eu vou colocar na mão da vovó. Tá? Esse, olha, é o certificado de apresentação. Tá? Do Eduardo. Certificamos que Eduardo Pereira Vong foi apresentado oficialmente ao Senhor na primeira igreja batista em Pinheiros, filho amado e esperado de Renato Vong e Camila Pereira Vong, no dia 27 de junho de 2021, e eu assino como pastor. Receba aqui para a gente sair bem na foto aqui, ó, tá bom? A vovó recebe. Muito bem, que Deus abençoe vocês. Vocês podem sentar agora. Nós temos uma meditação que eu gostaria de fazer na Bíblia e que vocês acompanhem conosco. Podem sentar todos. E dessa forma, nós vamos acompanhar. A propósito, Camila, você já sabe até o nome do outro bebê que está aí no seu ventre. Qual é o nome dele? Rafael. Rafael, não posso esquecer, que é o nome do meu filho também. Que Deus abençoe vocês e também essa outra criança que está por vir. Que Deus dê saúde a ela. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês sobre ser o povo de Deus. O que é fazer parte do povo de Deus? O que é isso? Quando falamos sobre o povo de Deus, a Bíblia, durante muito tempo e muitas vezes, a Bíblia fala sobre o povo de Deus. O que significa essa frase? O que significa ser povo de Deus? Eu quero ler com vocês Gênesis, no capítulo 12. Tem um trecho ali que começa a explicação do que é o povo de Deus. Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele continua falando, e conforme ele vai dizendo a Abraão, ele mostra que ele fará com que Abraão dele tenha uma grande nação, tenha um povo. Deus, ele sempre procurou, desde aqui, ele vai mostrando
que ele estava à procura de um povo. Ele queria formar um povo para ele. E conforme Deus vai escolher Abraão, ele fala: Abraão, eu vou começar de você. Eu vou começar de um só. E aí então ele narra que vai fazer de Abraão uma grande nação. Aliás, ele diz que, ele fala aqui, mais adiante ele já vai explicar para Abraão, que será tão grande a nação que vai começar de Abraão adiante, será tão grande que Deus fala assim: será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ninguém pode contar as estrelas no céu. Ninguém consegue. Ninguém consegue contar os grãos de areia do mar. Mas ele fala dessa forma, que a grande nação de Abraão seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Estranho isso, mas tem uma interpretação isso daí. Tem uma interpretação muito grande. E nós só vamos entender quando chegar no final desta palavra que eu estou lhes dando. Mas o importante agora é a gente lembrar que Deus quer um povo. Deus, ele quer um povo para ele. E ao longo da história, a partir de Abraão, Deus, ele vai pegando Abraão e Abraão vai crescendo, a família dele, os familiares, vêm filhos, e dos filhos vêm filhos dos filhos. Depois tem um deles que tem 12 filhos. Esses 12 filhos, que é dos filhos dele, Israel, se transforma nas 12 tribos de Israel. E aí vira uma nação mesmo. É uma nação com nome. Qual é o nome desse país? O nome desse país é Israel. E aí então começa-se essa ideia de que Deus, ele tinha que pegar um povo, ele escolheu um povo e o nome desse povo acabou se tornando Israel. E hoje em dia tem essa dúvida, mas então quer dizer que Israel, essa nação que nós temos lá no Oriente Médio, por isso que tem toda essa balbúrdia e essa briga, essa confusão ali em torno deles, é porque eles são a nação de Deus? Não, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos, veja bem, que Deus escolheu Abraão, Abraão teve um filho, e desse filho teve outro filho, que teve 12 filhos, e que nasceu uma nação, e foi crescendo, e foi se tornando uma nação. Ora, convenha comigo, uma nação é possível contar. Nós conseguimos contar uma nação, principalmente uma nação do tamanho de um dedinho como é Israel. Israel é menor que o estado, bem menor, muito menor que o estado de São Paulo. Então Israel não é grande assim. Deus teria errado quando ele falou para Abraão que ele faria em Abraão uma grande nação como a areia do mar, como as estrelas do céu, porque Israel não corresponde a isso. Pode pegar outra nação, talvez a China, que tem ali uma multidão, a Índia, que tem tanta população, mas ainda assim dá para contar. Todo mundo sabe quantas pessoas é a população da China ou da Índia. Então não é bem isso. Então o que é que Deus queria dizer que esta nação seria incontável? Nós acreditamos que Israel falhou, Israel começou a pecar, Israel se depravou, Israel abandonou a Deus. E aí então, esta nação que viria, a gente poderia falar, Deus frustrou-se. Coitado de Deus, escolheu Israel, queria fazer uma grande nação nele e se frustrou, porque Israel caiu no pecado, e caiu no pecado de tal forma, de tal depravação, tamanha foi a depravação de Israel, que Deus deu um apelido para a nação de Israel, e o apelido que ele deu para a nação de Israel foi prostituta. Você é prostituta, nação de Israel. Foi esse o nome, o apelido que Deus deu para a nação de Israel. Com isso, nós voltamos à nossa pergunta: quem é o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? E aí então, os profetas começaram a profetizar
que Israel iria pagar caro por ter se prostituído. E aí fica aquela dúvida, mas cadê o povo de Deus? Aonde vai se formar esse povo de Deus? E a Israel, que esperava-se que fosse crescendo, estava diminuindo. Das 12 nações, eles se separaram, brigaram, 10 ficou de um lado, 2 ficou de outro, e eles fizeram uma guerra civil. E onde tem guerra vai se diminuindo mais ainda. Aí eles viraram presa fácil. Veio uma outra nação enorme por nome Assíria, um império. Pegou essas 10 nações, prendeu todo mundo, matou uma boa parte e levou embora, e ficou só 2, Judá e Benjamim. Ficou 2 nações. Quer dizer, de uma grande nação estava diminuindo, e fica a nossa pergunta: quem é o povo de Deus? Cadê aquilo que Deus tinha falado ali em Gênesis? Daí vem os profetas e falam, desta naçãozinha que sobrou, que foi Judá, e Judá era representado como um leão, e Deus fala assim, leãozinho de Judá, de vocês vai sair uma pessoa, e desta pessoa vai recomeçar de novo a nação. Desta pessoa que é chamado de leão de Judá, esse leão de Judá foi Jesus Cristo, que nasceu de Judá, e aí então ele começa uma outra nação, que é chamado de Israel espiritual. E esse Israel espiritual, Deus que tratava da nação, falava para Israel o material, a nação ali. Deus falava assim em momentos da história. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14, quando fala lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os pecados dele. Falando para a nação de Israel, a nação geográfica, a nação mesma que estava ali no Oriente Médio, e não fizeram aquilo. Quase que a nação foi devastada, quase que a nação sumiu, mas apareceu um homem ali, que é Jesus Cristo, que falou, eu vou recomeçar de novo. E Jesus começa um outro Israel que se chama Israel espiritual. Agora Israel era espiritual e começou a formar o povo de novo. E o povo era chamado de igreja. A igreja é o novo Israel, é a nova nação. E esta igreja que começou lá em Jesus Cristo, ela começou a se espalhar. Ela nasceu como uma sementinha e começou a ir e se espalhar, e crescer, e a igreja não parou, e se espalhou para o novo mundo, para a Europa, e a igreja veio para as Américas, a igreja foi para a China, para o Oriente Médio, para a Oceania, e a igreja não para de crescer, e este povo de Deus, que começou ali, no início do século, quando Jesus tinha acabado de ser crucificado, e 12 homens de novo, como aqueles 12 filhos lá, que falharam lá atrás, aquela nação falhou, mas aqui começa de novo. Olha que interessante, não é por acaso que Jesus escolhe 12 homens, 12 discípulos, ainda que um tenha falhado, que foi Judas, Deus pegou um outro homem por nome Paulo e colocou no lugar dele. E aí então falou, temos 12 missionários, 12 pregadores do Evangelho. E eles começaram lá. Pouco depois da morte de Jesus, eles começaram a pregar. E foi se tornando o novo povo de Deus. E o novo povo de Deus não é mais geográfico. Eu sou brasileiro. Eu nasci no Brasil, na cidade de Campinas. Eu tenho um RG. Mas antes de ser campineiro, antes de ser brasileiro, antes de ser um cidadão do mundo, eu sou um cidadão dos céus. O meu passaporte está registrado que eu faço parte do povo de Deus, que é a
A igreja de Deus espalhada ao redor da terra, que não é incontável, vai além das nações, vai além de um passaporte geográfico. Fazer parte do povo de Deus é isso, é fazer parte da nação espiritual. 1 Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, falando para nós que nos aderimos ao povo de Deus, diz: vocês, porém, sois raça eleita, vocês são raça eleita, chama a igreja de raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Olha, povo adquirido, nós somos chamados de propriedade, diz ali, olha, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Por isso que este menino estava neste momento, este bebê foi apresentado diante de Deus para que ele faça parte desta nação. A ansiedade, a esperança que vocês têm é que ele faça parte deste povo. Vocês não vão responder por ele, nesse sentido. É ele que vai escolher. Ele pode, Deus queira que não, mas ele pode amanhã ou depois abandonar o povo de Deus, não querer fazer parte. Mas vocês estão fazendo a parte de vocês. Vocês estão ensinando o Eduardo. Olha, Eduardo, o caminho é por aqui. E diante de Deus vocês estão isentos. Mas uma mãe pode sempre colocar o joelho no chão e pedir. Eu falo mãe porque geralmente a mãe ora mais do que o pai sai lá e vai fazendo, né? Mas você também, papai, pode sempre colocar o seu joelho no chão e orar pela vida do Eduardo e do Rafael. É sempre importante que nós saibamos que o povo de Deus, este povo adquirido, agora é espiritual, não é mais geográfico. O nosso passaporte é invisível. E quando diz aqui que a igreja de Deus é propriedade exclusiva de Deus, diz assim, eu vou ler o versículo inteiro então. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, o povo de Deus, nós fomos chamados para a luz. As coisas, o que é pecado, o que não é claro para a gente. Porque a luz está clara. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A igreja de Deus não tem dúvida, o mundo é tão dúbio. O STF às vezes bate cabeça para saber o que é uma lei correta aqui ou ali. A interpretação às vezes é difícil, dá duplicidade na interpretação. Mas Deus não. Em Cristo a clareza é colocada, a luz é colocada. E portanto, na igreja nós vamos tendo a direção do Espírito Santo para o que é correto, para o que é certo. E por isso que a igreja está de portas abertas, convidando todos, venha fazer parte deste povo. Venha fazer parte deste povo. Por isso a importância da igreja. A igreja não salva ninguém. Não tem placa de igreja, não tem denominação que salva um pecador. A igreja Batista não salva ninguém, a igreja Assembleia de Deus não salva, a igreja presbiteriana não salva, a igreja católica não salva, a igreja quadrangular do reino de Deus não salva, nenhuma igreja salva ninguém, é Jesus Cristo que salva, mas o salvo, ele anseia para estar no povo de Deus, ele quer estar na igreja, ele quer louvar a Deus, ele quer cantar cânticos, ele quer orar, ele quer dar um abraço, ainda que por um momento nós não podemos agora. Nós que fazemos parte do povo de Deus, do povo propriedade exclusiva de Deus, faz questão de estar na igreja,
porque é a igreja que é considerada este povo de Deus. E a Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 a 17, a Bíblia fala que Jesus, esse mesmo Jesus que foi um dia embora, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não fala que vai buscar o Zezinho, o Luizinho, o Huguinho, separadamente, a Mariazinha, a Joana. Não, fala que vai vir buscar a sua igreja, o seu povo. E portanto, quando eu entendi isso, eu me atrelei a uma igreja. Eu comecei a fazer parte deste povo. Eu entendi que a igreja não salva, mas o salvo frequenta uma igreja. É importante então que nós, mediante este entendimento, nós entendamos que Israel fracassou. A nação de Israel que tem aí hoje não tem nada a ver com essa nação proposta por Deus. Aliás, a nação de Israel, a maioria hoje é ateu ali naquela nação. Muitos, tem também muitos que são crentes ali dentro, mas uma boa parte daquela nação são de ateus. Agora, hoje, o Israel espiritual, a nação santa, é dessa forma. E note, aquele Israel, Deus chamou de prostituta. A esse Israel espiritual, ele também deu um apelido para esse Israel espiritual. E o apelido que ele deu foi noiva. Este é o apelido encontrado na Bíblia para este novo Israel, para essa nação santa, para a igreja. A igreja de Deus é chamada de noiva. E portanto, dessa forma, é por isso que eu entendi e quero fazer parte deste povo. É isso que aconteceu aqui, casal. Com isso vocês declararam diante de Deus que vocês têm a intenção que o filho de vocês faça parte deste povo, o povo de Deus, o Israel espiritual, a nação santa, a propriedade exclusiva de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, não somente a família. Eu creio que não termina aqui. Vocês me convidaram para estar almoçando com vocês hoje, e nós estaremos lá orando, fazendo este momento de banquete, agradecendo a Deus. E tem vários outros bebês aqui que eu quero também celebrar, festejar, e que tenha sido o início, o reinício de nós. Que Deus possa abençoar a cada um. E eu quero terminar esta palavra, esta pregação, com uma oração. Vamos orar, abaixa a sua cabeça. Pai, nos ajude a nos mantermos no seu povo, na tua igreja, louvando, cantando, orando, pedindo, tendo fé. Nos ajude, Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza, nos faça voar espiritualmente, que nós possamos nos sentir nas asas do Teu Espírito, indo ao céu nos cultos, que esses cultos sejam espirituais, que nos dê saúde na mente, no espírito, na alma. Agora nesse nosso retorno, Pai, nos ajude, em nome de Jesus, para que nós possamos louvar, e assim vá até o momento de tirarmos as máscaras e colocarmos naquele tambor com fogo que nós vamos colocar lá fora no dia, como um símbolo de que o Senhor deu a libertação para o povo, para todas as nações deste vírus. Nós estamos cantando e estamos orando e pedindo este dia, Pai, para que chegue o dia em que nós possamos fazer um culto simbólico, queimando as máscaras ali na frente. Em nome de Cristo, nos dê esta oportunidade, nos abençoe, em nome de Jesus, nos leve em paz aos nossos lares, e que a palavra do Senhor nos acompanhe ao longo desta semana, em nome de Cristo, amém.
trevas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia a poeira eu irei tirar no silêncio de
sede estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão, coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em